Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Deep Dive. A gente sabe que para quem está se preparando para concursos na área jurídica, estar por dentro das decisões do Supremo é fundamental, né? É super importante. E é por isso que a gente está aqui hoje para dissecar as novidades do informativo 1170, que saiu agora, dia 31 de março de 2025. Isso aí. A ideia é a gente pegar essa montanha de informação e te entregar só o filé, sabe? De um jeito simples e direto ao ponto. Nosso objetivo é descomplicar os temas mais importantes para quem está estudando, para você otimizar seu tempo e chegar mais preparado na hora da prova. E a seleção de hoje está imperdível. A gente vai começar falando da responsabilidade civil da imprensa nas entrevistas, um tema sempre polêmico, né? É polêmico e cheio de nuances. Depois vamos mergulhar na autonomia da Defensoria Pública, que é um tema essencial para a garantia da justiça. Com certeza. Em seguida, vamos entender as implicações das decisões mais recentes sobre mineração e meio ambiente. Assunto super atual. E também vamos abordar o compartilhamento de infraestrutura de energia elétrica. Interessante. E para fechar com chave de ouro, um tema super importante para o direito tributário: o princípio da anterioridade e a sua aplicação em relação aos benefícios fiscais. Esse tema sempre cai em concurso. Para quem quiser se aprofundar ainda mais, a base da nossa conversa hoje é o informativo STF NUM 107/025. O link do documento original está lá no site do Supremo. Mas pode ficar tranquilo que aqui no Deep Dive a gente dá o panorama completo do que realmente importa. Exatamente. A gente filtra o que é essencial. Então vamos começar com um tema que sempre causa bastante debate: a responsabilidade civil da imprensa, principalmente quando um entrevistado faz uma acusação grave durante uma entrevista. O STF analisou essa questão no recurso extraordinário 1.065.004 que deu origem ao tema 995 de repercussão geral. Um tema bem recorrente, né? Sim, e já existiu uma tese sobre esse assunto, mas o Supremo achou necessário fazer alguns ajustes. O caso em questão discutia até que ponto um veículo de comunicação pode ser responsabilizado quando um entrevistado acusa alguém de um crime. Mas essa acusação é falsa. A gente sabe que imputar um crime a alguém falsamente é um problema sério, né? Sim, com certeza. E a tese que foi definida pelo STF traz alguns pontos bem importantes. O primeiro deles é que, para a imprensa ser responsabilizada civilmente, precisa ser comprovada a má-fé. Má-fé por parte de quem? Do veículo de imprensa? Isso, a má-fé por parte do veículo de imprensa. E essa má-fé pode se manifestar de duas formas: por dolo, que é quando o veículo tinha conhecimento de que a informação era falsa, ou por culpa grave. Que seria quando? A culpa grave acontece quando há uma negligência muito grande na hora de apurar a veracidade da informação, tipo, publicar sem checar, sem ouvir o outro lado, sabe? Entendi. Então, basicamente, o Supremo está dizendo que precisa ter uma falha grave na apuração dos fatos para que a imprensa seja responsabilizada. Se o veículo agiu com cuidado, tentou confirmar a informação, mas o entrevistado mentiu, a culpa não é do veículo. Exato. E essa ênfase na proteção da liberdade de imprensa é um ponto importante para quem está estudando esse tema. O STF só responsabiliza a imprensa se houver uma intenção clara de prejudicar ou um descuido extremo na checagem dos fatos. Faz sentido. E aí vem um ponto que é interessante. O segundo ponto da tese trata especificamente das entrevistas ao vivo. Nesses casos, a regra muda um pouco. O STF decidiu que, se a acusação falsa for feita exclusivamente pelo entrevistado durante uma transmissão ao vivo, o veículo de imprensa não pode ser responsabilizado. Porque ao vivo é mais difícil de controlar, né? Exatamente. Numa transmissão ao vivo é praticamente impossível ter controle total sobre o que o entrevistado vai falar. Mas e se a entrevista for gravada e editada antes de ir pro ar? Aí a responsabilidade do veículo pode ser analisada. Mas mesmo nas entrevistas ao vivo, a isenção de responsabilidade não é total. O STF determinou que o veículo tem o dever de garantir o direito de resposta à vítima, com as mesmas condições de espaço, tempo e destaque da acusação original. Porque a pessoa possa se defender daquela acusação, né? Isso é uma questão de justiça. Se o veículo não garantiu o direito de resposta, ele pode ser responsabilizado com base nos artigos 5 ocus, incisos 20 da Constituição Federal. Essa parte do direito de resposta é importante. E o terceiro ponto importante é sobre o que acontece depois que a acusação é desmentida. O STF determinou que, se a acusação falsa continuar disponível em plataformas digitais, ela deve ser removida. Tipo, nas redes sociais e sites, né? Isso, em qualquer plataforma digital. A remoção pode ser feita por iniciativa do próprio veículo ou por solicitação da vítima. Se a acusação não for removida, o veículo também pode ser responsabilizado. Então, a responsabilidade da imprensa não se encerra na publicação, né? Eles têm que ficar de olho para garantir que a informação falsa seja removida. Exatamente. Essa questão da remoção de conteúdo é muito importante na era digital. É verdade. E você explicou muito bem essa nova tese, mas eu fiquei curioso para saber por que o STF resolveu mexer numa tese que já existia. Qual foi a necessidade de fazer esses ajustes? O informativo menciona alguns motivos. Primeiro,
A necessidade de manter a jurisprudência do STF consistente, evitando decisões contraditórias sobre o mesmo tema. Segundo, as decisões do STF em outras ações, como as ADIs, que trouxeram novos entendimentos sobre a liberdade de imprensa e o direito de resposta. E terceiro, a tese anterior não abordava alguns pontos importantes, como a questão da remoção de conteúdo online. Entendi. Então, essa nova redação do tema 995 é fundamental para quem está se preparando para concursos, né? Sem dúvida. É importante prestar atenção na diferença entre entrevistas gravadas e ao vivo e nos requisitos para que a imprensa seja responsabilizada. Esse tema pode aparecer em questões de direito civil, constitucional e até de direito da comunicação. Com certeza. É um tema que engloba várias áreas do direito. Agora, saindo um pouco da era da comunicação, vamos falar da autonomia da Defensoria Pública. O STF julgou a ação direta de inconstitucionalidade 5.644, que questionava uma lei complementar do Estado de São Paulo. Essa lei destinava 40% dos recursos do Fundo de Assistência Judiciária, o FJ, para o pagamento de advogados dativos, por meio de um convênio com a UEB. E qual foi a decisão do STF? O STF, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dessa lei estadual. Inconstitucionalidade por quê? Qual o problema da lei? O problema é que essa lei feria a autonomia da Defensoria Pública. A autonomia. De que forma? A Constituição Federal, no artigo 134, parágrafos 2 e 4º, garante autonomia funcional, administrativa e financeira à Defensoria Pública. Isso significa que a Defensoria tem a liberdade para se organizar, definir suas atribuições e gerir seus recursos da forma que considerar mais adequada. Então, ao destinar 40% do FJ para o pagamento de advogados dativos, essa lei estadual estava interferindo na autonomia da Defensoria. Exatamente. O STF entendeu que essa lei tirava da Defensoria a liberdade para decidir como usar seus recursos. E essa interferência na gestão da Defensoria prejudicava a capacidade da instituição de cumprir seu papel. Faz sentido. A Defensoria precisa ter autonomia para usar seus recursos da forma mais eficiente para atender a população. É isso aí. E a lei também restringia a autonomia do Defensor Público Geral na hora de elaborar a proposta orçamentária da Defensoria. Uma grande parte do orçamento já estava comprometida com o pagamento de dativos. Ou seja, o Defensor Público Geral tinha menos liberdade para definir as prioridades da Defensoria. Exatamente. E o STF também destacou que a assistência por advogados dativos deveria ser algo excepcional. A Constituição coloca a Defensoria Pública como a instituição responsável por garantir assistência jurídica integral e gratuita. Os dativos só deveriam atuar quando houvesse falta de defensores públicos. Então a ideia é que a atuação dos dativos seja temporária para suprir alguma eventual necessidade. Isso. E essa lei estadual acabava perpetuando a atuação dos dativos, o que contraria a Constituição. Essa decisão do STF é muito importante para reforçar a autonomia da Defensoria Pública como instituição essencial para garantir o acesso à justiça. Mostra a importância da Defensoria como um órgão independente. E para quem está estudando para concursos, essa decisão é fundamental para entender o papel da Defensoria Pública e a sua independência em relação aos outros poderes. É um tema recorrente em provas de direito constitucional e administrativo. Com certeza. E agora, vamos mudar um pouco de assunto e falar de um tema que envolve direito constitucional e direito ambiental. O STF analisou as ADIs 7.273 e 7.245, que questionavam a constitucionalidade de um dispositivo da lei no 12.884 de 2013. Esse dispositivo basicamente dizia que, na compra de ouro, a gente presumia que a origem do ouro era legal e que o comprador estava agindo de boa fé. Isso acabava simplificando o processo de compra e venda do ouro. E qual foi a decisão do STF nesse caso? O STF, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade deste dispositivo. O principal argumento foi a proteção ao meio ambiente, que é um princípio fundamental da Constituição, previsto no artigo 225. O STF entendeu que essa presunção de legalidade na compra do ouro dificultava o controle da atividade garimpeira. Por que dificultava o controle? Porque se presume que o ouro é legal, fica mais fácil para o ouro extraído ilegalmente entrar no mercado. Ah, entendi. Fica mais difícil de rastrear a origem do ouro. Exato. E isso acaba incentivando o garimpo ilegal, que causa uma série de problemas ambientais, como desmatamento, contaminação de rios, etc. Faz sentido. E o STF levou em conta apenas a questão ambiental ou teve outros argumentos? O STF também considerou o princípio da precaução, que é um princípio importante do direito ambiental. Esse princípio diz que, quando uma atividade representa um risco potencial para o meio ambiente, a gente deve tomar medidas para prevenir esse risco, mesmo que não haja certeza científica sobre a ocorrência do dano. É melhor prevenir do que remediar? Exato. E no caso do garimpo, a gente sabe que os riscos são reais. O garimpo ilegal causa desmatamento, contaminação de rios por mercúrio, destruição de habitats naturais. Os impactos são sérios. E além dos problemas ambientais, o garimpo ilegal também está associado a outras questões, como trabalho escravo, violência, criminalidade. É verdade.
e o STF reconheceu esses problemas. Inclusive, além de declarar a inconstitucionalidade do dispositivo da lei, o STF determinou que o governo federal e outros órgãos, como a Agência Nacional de Mineração, o Banco Central, o ICMBio e a Casa da Moeda, adotem medidas para dificultar a extração e a compra de ouro em áreas de proteção ambiental e em terras indígenas. Então o STF não se limitou a invalidar a lei, né? Ele determinou que o governo tomasse medidas concretas para combater o garimpo ilegal. Exatamente. O STF também cobrou a criação de mecanismos para fiscalizar o comércio de ouro e garantir que o ouro comercializado tenha origem legal. A fiscalização é essencial para combater o garimpo ilegal. Sem dúvida. E essa decisão do STF é muito importante para quem está estudando para concursos, porque ela mostra a conexão entre o direito constitucional, o direito ambiental e a atuação do STF na proteção de bens jurídicos relevantes. É um tema super atual e que pode cair em diversas provas. Com certeza, é um tema que une várias áreas do direito. E agora, vamos para o nosso último tema de hoje, que trata do compartilhamento de infraestrutura de energia elétrica. O STF analisou a ADI 7.722, que questionava a constitucionalidade de uma lei do Estado de Goiás. Essa lei estadual definia algumas diretrizes para o compartilhamento de infraestrutura na exploração de serviços públicos de energia elétrica e telecomunicações. E o que o STF decidiu? O STF, por unanimidade, declarou inconstitucionalidade de alguns dispositivos dessa lei estadual. O principal argumento do STF é a questão da competência para legislar sobre energia elétrica. Competência. Sim, a Constituição Federal, no artigo 21, inciso 10, a linha B, diz que é competência da União explorar os serviços e instalações de energia elétrica. E o artigo 22, inciso 4, combinado com o artigo 175, diz que a União tem competência privativa para legislar sobre energia elétrica. Então os estados não podem legislar sobre energia elétrica. Em regra, não. A competência para legislar sobre energia elétrica é da União. E a União já editou uma lei específica sobre o assunto, que é a Lei 9.427, de 1946. Além disso, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, já possui diversas normas que regulamentam o compartilhamento de infraestrutura de energia elétrica. Então essa lei estadual de Goiás estava invadindo a competência da União. Exatamente. O STF entendeu que essa lei estadual extrapolava a competência do Estado e criava normas que conflitavam com a legislação federal e com as normas da ANEEL. E qual o problema de ter normas estaduais diferentes das normas federais? O problema é que isso pode gerar insegurança jurídica. As empresas que atuam no setor de energia elétrica precisam saber quais regras devem seguir. Se cada estado tiver suas próprias regras, fica difícil para as empresas se adequarem. Além disso, a Lei Estadual de Goiás interferia nas relações contratuais entre o governo federal, que é o poder concedente, e as empresas de energia elétrica. A lei criava obrigações que não estavam previstas nos contratos de concessão. Isso podia gerar problemas para as empresas. Sim, essa interferência nos contratos podia prejudicar o equilíbrio econômico-financeiro das concessões. E para quem está se preparando para concursos, essa decisão do STF reforça a importância de entender como funciona a divisão de competências entre a União e os estados. É um tema fundamental do direito constitucional e administrativo, que sempre aparece nas provas. Com certeza. E agora, para finalizar o nosso Deep Dive de hoje, vamos falar do princípio da anterioridade tributária. O STF analisou o recurso extraordinário 1473.645, que deu origem a um tema 1383 de repercussão geral. Esse recurso discutia se o princípio da anterioridade tributária se aplica aos casos em que há redução ou extinção de benefícios fiscais. Explica melhor essa questão da anterioridade dos benefícios fiscais. O princípio da anterioridade tributária está previsto no artigo 150, inciso 3º, alíneas B e C da Constituição Federal. Esse princípio basicamente impede que o governo crie ou aumente tributos e comece a cobrá-los imediatamente. Então o governo tem que avisar com antecedência quando vai aumentar um imposto. Exatamente. A Constituição estabelece duas formas de anterioridade: a anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal. A anterioridade anual impede que um tributo criado ou aumentado num ano seja cobrado no mesmo ano. A cobrança só pode começar no ano seguinte. Já a anterioridade nonagesimal exige um prazo mínimo de 90 dias entre a publicação da lei que cria ou aumenta o tributo e o início da cobrança. Entendi. E qual a relação disso com os benefícios fiscais? A questão é que, quando o governo concede um benefício fiscal, ele está abrindo mão de parte da arrecadação tributária. É como se ele estivesse dando um desconto no imposto. E quando o governo reduz ou extingue um benefício fiscal, ele está, na prática, aumentando carga tributária. Porque o contribuinte vai pagar mais imposto. Exatamente. E aí surge a dúvida. Será que o princípio da anterioridade se aplica nesses casos? Ou seja, será que o governo precisa respeitar os prazos
da anterioridade anual e nonagesimal quando reduz ou extingue um benefício fiscal. E qual foi a decisão do STF? O STF decidiu que o princípio da anterioridade se aplica sim nesses casos. Então, o governo não pode, por exemplo, extinguir um benefício fiscal hoje e começar a cobrar o imposto integral amanhã. Não pode. O STF entendeu que, mesmo que não haja um aumento direto na alíquota do imposto, se a redução ou extinção do benefício fiscal resultar num aumento da carga tributária, o princípio da anterioridade deve ser respeitado. Então, o governo precisa avisar com antecedência quando vai reduzir ou extinguir um benefício fiscal. Exatamente. O STF fixou a seguinte tese. O princípio da anterioridade tributária geral e nonagesimal se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo. Essa tese deixa claro que a anterioridade se aplica mesmo nos casos de majoração indireta de tributos. Isso mesmo. O objetivo é garantir a segurança jurídica e a previsibilidade para o contribuinte. O contribuinte precisa ter tempo para se planejar para essa mudança na carga tributária. Faz sentido. E essa decisão é super importante para quem está estudando para concursos na área tributária, né? Sem dúvida. Entender como o princípio da anterioridade se aplica nos casos de redução ou extinção de benefícios fiscais é fundamental para as provas. E com essa análise da anterioridade, a gente encerra o nosso Deep Dive de hoje. Sim, quanta informação importante. É verdade. Hoje a gente explorou 5 decisões do informativo 1170 do STF, que abordaram temas bem relevantes para quem está se preparando para concursos jurídicos. A gente viu desde a responsabilidade da imprensa até as nuances do direito tributário. E a gente espera que essa análise detalhada ajude você na sua jornada rumo à aprovação. Ficar por dentro dessas decisões recentes do STF é essencial para entender o posicionamento da nossa corte sobre temas importantes do direito. E para te ajudar a refletir sobre tudo que a gente viu hoje, ficou uma pergunta. Como a atuação do STF nessas decisões contribui para a segurança jurídica e para a proteção dos direitos fundamentais no Brasil? É uma pergunta que vale a pena pensar. E para quem quiser se aprofundar ainda mais, a gente recomenda a leitura do informativo 1070 completo, que está disponível no site do STF. Continue estudando, continue se dedicando. A caminhada para aprovação em concursos é desafiadora, mas com esforço e dedicação você consegue alcançar seus objetivos. É isso aí. A gente se encontra no próximo Deep Dive. Até lá! Até a próxima!